Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor para nós. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, porquanto pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Oremos um momento. Eterno Deus e poderoso Pai, Jesus, eu te peço que o Senhor possa repreender toda barreira, todo empecilho. Meu Deus, que verdadeiramente seja o Senhor a falar conosco através da tua palavra. Queima, Jesus, e lança por terra todo o mal agora pelo poder do sangue, toda distração. Meu Deus, queima agora todo o mal, toda canseira excessiva, todo sono, meu Deus, maligno. Quem lança por terra, Jesus, e dá-me graça, Senhor, para transmitir o recado do Senhor direto do teu sentimento para os nossos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senta só um pouquinho, louve e exalte o Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Amada Igreja do Senhor Jesus, nós, como servos de Deus, servas de Deus, como filhos de Deus, filhas de Deus, nós temos algo importantíssimo que deve ser zelado a todo custo, que é o nosso testemunho diante de Deus. A palavra mostra para nós, Igreja do Senhor, a oração do Pai Nosso. Ela diz e ensina o Senhor Jesus a nós a suplicarmos ao Pai para que não nos deixe ser induzido à tentação, não deixar nós fraquejarmos nas tentações, glória a Deus, aleluia, que no mundo chamado pecado existe para nos afastar, para nos distanciar da santificação e logo nos afastar, glória a Deus, aleluia, do propósito de Deus, que é a nossa comunhão e logo salvação. Amém. A palavra do Senhor diz, Igreja do Senhor Jesus, no livro de Tiago, diz que bem-aventurado o homem ou a mulher que sofre e logo vence as tentações, porque verdadeiramente o homem e a mulher que vence a tentação, que vence verdadeiramente, ele está guiado pela palavra, está verdadeiramente, glória a Deus, respaldado pela palavra de Deus. No capítulo 1 e no versículo 2 de Tiago, glória a Deus, ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo, grande prazer, quando cairdes em várias tentações. Estes cair seria o mesmo que enviados a várias provas, guiados pelo próprio Deus a várias provas. Deus permite nós passarmos por provações, por até mesmo tentações, mas Ele não nos permite cair se estivermos verdadeiramente voltados para Deus e para a sua bendita palavra. Aleluia! Entendendo isto, a palavra de Deus então mostra para mim, para você, que o nosso testemunho, a nossa conduta diante de Deus e diante dos homens, vai então dizer que tipo de carta nós somos então apresentado aos olhos de todos quanto poder nos ver e ler e observar qual é a nossa conduta diante de Deus. Amados, o que tenho observado ao decorrer do tempo e pela palavra de Deus que nos mostra, a palavra de Deus diz, Igreja do Senhor, que os fariseus, os escribas, os doutores da lei,
palavra diz que Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Eles falavam da lei, pregavam sobre a lei, melhor, mostrava a lei para os homens, não era pregada, e sim lida da forma que está escrito aos homens, às mulheres, que pudessem então estar reunidos, os homens dentro da sinagoga, as mulheres fora da sinagoga, ouvindo a leitura da lei. Liam a lei, mostravam a verdade, mas eles mesmos não viviam na verdade. Aparentemente eram verdadeiros, aparentemente pareciam ser homens de Deus, homens que verdadeiramente obedeciam a palavra, mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Glória a Deus. Por fora, aquela lápide, aquele mármore bonito, mas por dentro estava a podridão do pecado. Por dentro estava já destinado à morte eterna. Por quê? Porque eles não queriam obedecer à verdadeira palavra de Deus. Aleluia, Deus. Então, nosso testemunho vai dizer que tipo de pessoa nós somos diante de Deus e diante dos homens. Amada igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que se os nossos olhos for bom ou bons, todo o nosso corpo será bom. E a palavra não está dizendo de corpo espiritual, está falando do corpo físico. Se os nossos olhos forem bons, em que sentido for bom? Igreja do Senhor, nós não podemos pegar os nossos olhos e, olha, não quer dizer que eu vou usar a minha visão para ver más coisas, para dizer que meus olhos são maus. Não, são maus. Não é nesse sentido. Aleluia. É um olhar de maldade, um olhar de malícia, um olhar de inveja. Fulano, ou a minha vizinha, ou o meu vizinho está conseguindo isso, está conseguindo aquilo, por que eu não consigo? Um olhar maldoso, um olhar de maldade, um olhar de inveja. A palavra diz assim, para que eu e você não tenhamos inveja do ímpio, a quem não tem o dom do amor, a quem não serve a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que por muitas das vezes o ímpio, na sua morte, não passa por preocupações. Por que não passa preocupações? Porque tem o dinheiro para poder cuidar da sua sepultura. E por muitas das vezes, o justo, na sua morte, passa por aflições. Mas Paulo diz, igreja do Senhor, que todo sofrimento que nós passarmos na terra jamais poderá ser um reflexo daquilo que vamos ter na eternidade, que é a salvação. Paulo não está falando de galardão, Paulo não está falando da morada eterna, está falando da salvação, só do fato de termos o nome escrito no livro da vida e a possibilidade de vencer. Por que possibilidade? Porque se permanecermos fiéis, no último dia de nossa vida, quando nós padecermos nesta terra, nós vamos estar diante de Deus e o anjo vai abrir o livro da vida, o anjo que é responsável pelo livro da vida, vai abrir o livro da vida, vai procurar e vai achar o seu nome escrito no livro da vida e vai confirmar o nome dele, o nome dela está escrito no livro da vida. Então vai ouvir a palavra, hoje fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E a palavra diz que todas as coisas se fizeram velhas e toda a vida que nós vivemos aqui, todo o sofrimento, não teremos lembranças. Então todo o sofrimento, toda a perseguição que nós passamos não se compara com o gozo eterno, com o prazer eterno que nós vamos ter diante de Deus. Ou seja, todo o sofrimento que nós passarmos para, glória a Deus, passarmos por amor a Cristo, não se comparará à glória que nós vamos ter e à salvação. Ou seja, não é nada o que nós passamos, é simplesmente um mero sofrimento comparado com a salvação que nós vamos obter. Claro, se nós permanecermos fiéis. Graças a Deus. A palavra diz, igreja do Senhor, sobre os falsos profetas,
e fala também sobre a árvore, tanto falando sobre os falsos profetas, que traz um evangelho mentiroso, um evangelho que Jesus agrada de você, que Jesus que tá bom assim a vida que você está vivendo, tá tudo bem. A Bíblia diz, igreja do Senhor, para mim e para você, que eu preciso morrer para o pecado, não é durante o dia, é em todo o tempo. Durante todo o período do dia eu preciso morrer para o pecado. Ou seja, em outras palavras, eu devo sempre estar lembrando do meu batismo. Eu batizei para fazer a vontade de Jesus. Eu desci as águas batismais para fazer a vontade de Jesus. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Jesus. Então eu devo lembrar todo o tempo do meu batismo. Eu batizei para fazer a vontade de Deus. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para que eu pudesse ter o direito de perdão mediante o meu arrependimento. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que eu pudesse receber um outro título de velha criatura para nova criatura, de separado de Deus para agora ser chamado filho de Deus. Agora de deixar de ser chamado, de ter uma veste salpicada, manchada pelo pecado, para ter uma veste limpa, purificada no sangue do Cordeiro. Então eu devo tomar cuidado, eu devo ficar cauteloso, eu devo ser cuidadoso para que eu não seja enganado pelos falsos profetas. Quais são os sinais dos falsos profetas? Já disse um. Que Jesus agrada de mim, de você, do modo que eu estou vivendo. Por mais que eu luto para vencer o pecado, ainda não é o suficiente. Pastor, então é difícil demais. Não, não é difícil. É por isso que a palavra diz que nós precisamos lutar até o último dia da nossa vida. Então a palavra do Senhor mostra para nós, amada igreja do Senhor Jesus, que a minha vida, a sua vida, ela deve estar em zelo constante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pelo examinar da palavra de Deus. Aleluia. Quando eu examino a palavra de Deus, eu estou zelando da minha mente para que ela não seja contaminada pelo pecado, porque eu estou examinando a palavra de Deus. A primeira armadura de Deus se chama capacete da salvação. Capacete vai na cabeça. Por que primeiro na cabeça? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela deve estar verdadeiramente no meu pensamento, servir a Deus, adorar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de toda a sua vida, de todo o seu espírito, de toda a sua natureza, servir a Deus, adorar a Deus, estar voltado para Deus de mente, alma, natureza, sentimento, sempre voltado para Deus, para que eu não seja enganado, para que eu zele desse altar, e cuja qual eu tenho conserto com Deus, da aliança, fidelidade de conserto com Deus, de manter o conserto com Deus. Então eu devo tomar cuidado com os falsos profetas, porque ele diz que Jesus, ele é bom, ele é amor, e ele aceita você porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário, e isso é mentira. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, ele me comprou, ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Jesus disse assim: Pai, todos quanto o Senhor me deu, eu salvei. Eu só não salvei, Pai, o que nasceu, o que foi destinado para a perdição. Esse eu não pude salvar. Mas todos quanto o Senhor me deu, eu salvei. Glória a Deus. Igreja do Senhor, por que Jesus então, se todos de Jesus foram comprados pelo sangue de Jesus, por que Jesus não salva todo mundo então? Porque se Jesus fizer isso, não precisava ele morrer na cruz do Calvário, simplesmente poderia salvar todo mundo. Poderíamos viver uma vida à vontade, larga. Tudo o que os meus olhos quisessem, eu ia lá e satisfazia os desejos dos meus olhos. Tudo o que meu estômago, a minha boca quisesse, eu ia lá e satisfazesse ela. Tudo que os meus ouvidos quisessem, tivesse prazer, eu ia lá e satisfazia ele.
conservados na mente, no corpo, no sentimento, na natureza, na alma, em santificação para a vida de Jesus. Então Jesus pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Me comprou com o sangue dele para que eu pudesse ser salvo mediante a obediência ao seu evangelho, porque o preço da salvação está pago. Aleluia, Jesus. A minha parte é obedecer. Pago pela minha salvação, pela sua salvação, Jesus fez na cruz do Calvário. A graça que ele derramou sobre nós, o Pai derramou a graça dele sobre nós, favor não merecido, ou seja, nós não merecemos ser salvos, mas Jesus pagou esse preço para nós ser salvos. Então, se obedecermos até o último dia da nossa vida, nós vamos ouvir essa frase: entra no gozo do seu Senhor. Ou foi fiel até a morte, no momento eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Em outra parte da palavra diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuí a terra que foi lhes prometido, possuí por herança, porque foi prometido. Está falando da terra eterna, da cidade santa, da nova Jerusalém. Então, a mensagem do falso profeta: Jesus te aceita do jeito que você é, do jeito que você vive, porque Ele já pagou o preço por você na cruz do Calvário. A palavra de Deus, em momento algum, em livro nenhum, em versículo nenhum, diz isso. Aí outros dizem: não, Deus penhorou toda a tua palavra. Quando Paulo diz para o carcereiro: glória a Deus, aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas não esquecem de mencionar que o próprio Jesus disse: se crê que o Pai é o Criador dos céus e da terra e o único Deus, e que eu sou o enviado do Pai, o único Salvador, então será salvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus jamais usou um versículo da palavra para penhorar a sua palavra. A palavra de Deus não é penhor para ninguém. Ela não está dependendo de ninguém. Somos nós que dependemos da obediência da palavra de Deus para que nós possamos ser salvos. Aleluia, Deus. A palavra de Deus, igreja do Senhor, mostra para nós que nós somos uma árvore. Uma árvore que dá fruto. Uma árvore que dá bons frutos. Em outra passagem, a palavra diz assim: que Jesus é a oliveira verdadeira. E nós somos ramos estranhos, que fomos enxertados em Jesus. E a partir do momento que aceitamos Jesus, nós não somos mais estrangeiros, não somos mais um ramo estranho, um ramo que produz frutas amargas, frutas feias, frutas ruins, frutas féticas, que é o pecado. Agora, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a ser um membro de Jesus, parte de Jesus. E agora eu começo a produzir frutos bons, principalmente frutos da fé, arrependimento. E o arrependimento mostra que eu sou um filho submisso, um servo submisso a Deus. E outras pessoas vão olhar para mim, para você, e vai ver essa carta aberta: servo de Deus, bom testemunho, não deve, não é falador, não fala mal de ninguém, não aponta para ninguém, mas pelo contrário, corrige a sua própria vida, cuida da sua própria vida. Se pode, prega a verdade, se pode, mostra a verdade para alguém, mas nunca dizendo que a pessoa já está condenada ao inferno. Não, mas a palavra diz assim: aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Amém. Mas Jesus não nos ordena a dizer isso para as pessoas: ah, você não crê não? Tchau, o inferno está te esperando. Ó, tchau para você. Não, a palavra diz assim: interceda, ame aqueles que vos perseguem, interceda por aqueles que vos maldizem, bendiz o que vos maldizem. É difícil, irmão.
produzir. Que tudo depende do principal fruto da fé, que é arrependimento, renúncia do pecado. Então eu como fruto, ou melhor, como árvore, a palavra diz que esse galho que está enxertado em Jesus, vem o Pai, que é o dono dessa lavoura, o dono dessa seara. Ele vem, limpa aquele galho que deu bons frutos, colhe aqueles bons frutos, deixa aquele galho limpo, purificado, para que ele dê mais bons frutos. Mas o galho que está em Jesus está assim: se der eu oro, não, se der eu visito, não, se der eu intercedo, não, se tiver ânimo eu vou, não, sabe, vai levando as coisas de Deus quando der eu faço, quando der eu jejum, quando der eu oro, quando der eu vou na igreja, quando der eu faço isso, eu faço aquilo. Sendo que as coisas de Deus nós não podemos esperar para fazer. Ou nós fazemos hoje, ou infelizmente não faz nunca. Aleluia, Deus. Aí a palavra diz que esse tipo de galho, ele não é limpo, ele é cortado e lançado ao fogo. Porque a palavra diz que só para o fogo que ele presta, que ele serve. Glória a Deus. Então nós não podemos deixar que a nossa vida se torne uma sequidão. Se torne uma vida que o pecado fala mais alto na nossa mente, fala mais alto nos nossos olhos, fala mais alto nos nossos ouvidos, fala mais alto na nossa voz, Aleluia, Jesus. fala mais alto no nosso sentimento. Nós não podemos deixar. Porque a palavra de Deus diz que por muitas das vezes o ímpio vai prosperar no caminho do justo. Por que Deus permite isso? Para provar o justo. Quem é o justo que a palavra está dizendo? O servo de Deus, que renunciou o pecado, que está servindo a Deus, ou pelo menos lutando para servir a Deus em fidelidade. Por que Deus permite o ímpio prosperar no caminho do justo? Para Deus provar o justo, para saber se o justo está realmente confiando em Deus, ou se ele está apenas observando e buscando as coisas terrenas. Aleluia. A palavra diz, igreja do Senhor, glória a Deus, que nós devemos juntar tesouro nos céus, onde a traça, o ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam e não roubam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A palavra diz, igreja do Senhor, glória a Deus, sobre um homem. Eu já comentei sobre ele aqui para a igreja de forma assim, um pouco rasa, não com muita profundidade. E nesta noite, só um pouquinho mais de profundidade, não, glória a Deus, aleluia, muito prolongado. Mas antes disso, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 17. Enquanto você abre, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, você vai folheando a Bíblia, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, glória a Deus, aleluia, para que verdadeiramente você, glória a Deus, aleluia, chame a atenção de Deus para você. Sobre o tesouro no céu, depois, se a igreja quiser ler, está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, do versículo 19 até o versículo 34. Amém? Glória a Deus. Agora, o que quero dizer para a igreja, que nós estávamos lendo, o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 17, diz assim para nós, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que realmente nós estávamos falando é do versículo 3, mas eu vou ler do primeiro a seguir, para não ficar vago. A palavra diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna e todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém. Então, se fôssemos citar um versículo Aleluia. que realmente chama a atenção para toda a palavra de Deus, seria um destes, o versículo 3. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Glória a Deus. Então, em igreja do Senhor Jesus, Deus não deixou um versículo apenas para dizer assim: se você crer, vai ser salvo. Creu, já está salvo. E não é assim. É aquele que crê e obedece. Por isso, igreja do Senhor, o testemunho de um homem chamado Estevão está escrito no Evangelho de Jesus, é escrito falando sobre os atos dos apóstolos, ou os feitos dos apóstolos. No capítulo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 7, glória a Deus, aleluia, a história é um pouquinho longa, porque ele faz um resumo do chamado de Deus para o principal da casa de Israel, homem que é Abraão. Glória a Deus, aleluia. Foi um chamado, glória a Deus, aleluia. Abraão ainda, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Macedônia, se eu não estiver muito enganado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Perdão. A palavra diz que ele ainda habitava na terra dos caldeus, antes que ele habitasse na terra de Arã. No versículo 4 do capítulo 7, fala sobre isso, sobre o chamado de Deus na vida de Abraão, ainda na terra dos caldeus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele ainda estava na Mesopotâmia, perdão, eu disse Macedônia, mas é Mesopotâmia, versículo 2. A palavra dá um resumo da vida de Abraão, do chamado de Deus na vida dele, do chamado de Deus na vida dos 12 patriarcas, da inveja dos 12 patriarcas contra José, e depois a palavra diz do chamado de Deus de Moisés e os profetas que Deus enviou a Israel. Israel matou os profetas enviados por Deus, até chegar a Jesus, e Jesus também foi morto. E Estevão chama os que estavam ali de homicidas, de assassinos, porque mataram Jesus. E a palavra diz que ele se enfurece e range os dentes, glória a Deus, de raiva, de ira contra, glória a Deus, Estevão, para poder, glória a Deus, matarem, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero ler com a igreja, glória a Deus, é rápido, glória a Deus, a partir do versículo 50, diz assim: depois a igreja, eu não tenho esse tempo aqui, irmãos, mas depois a igreja leia todo esse capítulo 7 em nome de Jesus. No capítulo 50 diz assim: porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ou seja, não servem a Deus por livre e espontânea vontade e têm uma natureza voltada para o pecado. Amém? E ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo, porque a palavra diz que a palavra de Deus é pregada, e é o Espírito Santo que vem para convencer o homem e a mulher do pecado. Eles não queriam aceitar a palavra do Espírito Santo, pelo contrário, resistiam à voz do Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, ou seja, de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeis a lei por ordenação dos anjos, ou seja, não foi por qualquer um, e não a guardaste, ou seja, não obedeceram. E eles, então, e ouvindo eles isto, enfureceram-se e em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos,
correção de Deus, quando ela vem Aleluia. para os humildes, Ele se alegra. Aleluia. Por isso que Davi diz assim: a tua vara e o teu cajado me consola. Por que me consola? Porque eu sei que Deus está me açoitando com a vara, ou seja, está me permitindo eu passar pelo deserto, está me permitindo eu passar pelo vale, ou pela cova, ou simplesmente permitindo eu passar por tribulações. É porque Ele está me capacitando, está me edificando, está mostrando o seu grande amor por mim, que mesmo no deserto, Ele não me deixa morrer. Por quê? Porque eu estou observando, examinando a sua palavra. No vale Ele não deixa obedecer, porque eu estou sempre examinando e observando a palavra, meditando na palavra do Senhor durante o dia e durante a noite. Por que meditando na palavra do Senhor durante o dia e durante a noite? Porque se eu luto para meditar na palavra de Deus durante o dia e durante a noite, eu não vou ter espaço para o pecado. Aleluia, Jesus. Bem, é fácil, pastor? Não, não é fácil não. É por isso que a palavra diz para nós meditarmos, examinar e meditar na palavra de dia e de noite. Né? Glória a Deus. Não é fácil. Glória a Deus. Aí a palavra diz assim: mas ele, quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando, ou seja, olhando, até mesmo sem piscar, para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, ou seja, do Pai, e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que estás em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, ou seja, foram todos contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejaram. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, o nosso testemunho, ele vai muito além do que comprar e pagar. Nosso testemunho vai muito mais além de não ter inveja do próximo, de não olhar para alguém com um olhar malicioso, com um olhar maldoso, vai muito mais além disso. A palavra mostra que Estevão ali, Igreja do Senhor, sendo apedrejado. Este, glória a Deus, teve verdadeiramente por grande exemplo o testemunho de Jesus, o verdadeiro e único Filho de Deus. Pastor, nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção pelo sangue de Jesus. Somos criaturas, e agora feitura, nova criatura, fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, e agora temos o direito, mediante o nosso arrependimento e rendição a Jesus, sermos chamados filhos de Deus por adoção do sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? A palavra diz, Igreja do Senhor, que mostra para nós nas Escrituras que este Estevão, servo de Deus, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, realmente aprendeu, recebeu verdadeiramente o testemunho de Jesus. A palavra diz assim, glória a Deus, que eles, expulsando ele da cidade, começou então a apedrejar eles. E a palavra do Senhor diz: e as testemunhas? Que testemunhas são essas? A palavra diz que foram pagas estas testemunhas para proferir palavras mentirosas contra Estevão, dizendo assim: olha, esse homem, ele não deixa de pregar dizendo, blasfema contra Deus, blasfema contra Moisés, e diz que este Jesus aí, que vai mudar os costumes que Moisés nos entregou. Glória a Deus. Jesus não pregou isso. Jesus pregou arrependimento para fugir da condenação eterna, que é o fogo eterno, a segunda morte, separação eterna do homem para com Deus. O que Jesus censurou, ou seja, rejeitou, foram as tradições e os costumes dos anciões, dos escribas e dos fariseus, que mais prejudicava a lei de Deus para ser cumprida do que colaboravam para que a lei do Senhor fosse obedecida. Ou seja, a palavra de Deus, ela não apresenta dificuldades impossíveis de ser vencidas
para servir a Deus. Muito pelo contrário. Jesus diz: se está cansado, vinde a mim. Se está oprimido, vinde a mim. Se está com o jugo pesado, vinde a mim. Se o fardo está pesado, vinde a mim. Todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o próprio Jesus me ajuda a obedecê-lo. O próprio Jesus ajuda a mim e a você a obedecer. Jesus a obedecer o Pai. Ele me ajuda, dando para mim dons, dando para mim o dom do amor, dando para mim o dom do temor, dando para mim a fé, dando para mim a condição de eu rejeitar a mim mesmo, dando para mim o temor pela palavra, o tremor pela palavra, mostrando para mim que eu devo ter reverência pela palavra, temer a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus em todo momento e nunca questionar a palavra de Deus. Ele nos ensina a obedecer a Ele. Então a palavra não mostra dificuldades, e a palavra mostra que eles estavam mais colaborando para Israel desobedecer do que para Israel obedecer. Em Romanos capítulo 8 diz assim que a lei do Senhor estava enfermada, interferência da carne pecaminosa. Por isso que Jesus veio pela carne do homem pecador, mas não tendo carne contaminada pelo pecado, nasceu da carne do pecado, mas não sendo carne pecaminosa, e nunca teve pecado, e nunca pecou, e nunca, muito pelo contrário, passou em sua mente, ou em seus olhos, em seus ouvidos, ou em sua boca, ou em seus sentimentos, o pecado. Varão perfeito e agradável ao Pai. Amém, Jesus. E a palavra diz, mostra para nós essas testemunhas que depuseram as suas vestes, tirou as suas vestes, a túnica, e tinha uma espécie de capa por cima da túnica. A igreja hoje ainda está quase do mesmo jeito, né? Glória a Deus, amém. Eles usam uma calça, e usa uma espécie de vestido, mas é uma túnica que cobre até o seu... Meu Deus, me fugiu o nome disso aqui. Pulso, do pulso, e cobre até os seus sapatos, aqui embaixo, a túnica. Glória a Deus. Eles usam aquela vestimenta longa, a túnica, e tinha uma capa por cima. A palavra diz que eles tiraram aquela vestimenta deles e colocaram a serviço do cuidado daquela capa, do futuro maior missionário que houve sobre a face da terra, chamado Saulo, que logo Jesus o chamou de Paulo. E a palavra diz, igreja do Senhor, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, ou seja, ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que Jesus disse na cruz do Calvário? Pai, a obra que o Senhor me entregou para fazer, eu fiz tudo. Está consumado, está feito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Graças a Deus Deus. estava dizendo a mesma coisa. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque eu vou morrer. Mas eu vou morrer pregando, eu vou morrer falando, eu vou morrer tendo um testemunho fiel e verdadeiro daquilo que o Senhor Jesus me ensinou. E a palavra do Senhor Jesus diz que Estevão, pondo de joelho, clamou com grande voz. Igreja do Senhor, isso não é para qualquer um, é para aquele que realmente ama obedecer o Evangelho. Sendo apedrejado, levando pedrada de todo mundo, e ainda tendo capacidade de ajoelhar e clamar com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, morreu. Ou seja, mesmo na sua morte, mesmo ele sendo injustiçado, pediu a Deus que não colocasse sobre eles a culpa por aquele pecado. Ou seja, em outras palavras, Senhor Jesus, dê a eles oportunidade de arrependimento. Glória a Deus. Dê a eles oportunidade de conserto. Dê a eles oportunidade de olhar para o Senhor Jesus e reconhecer que o Senhor Jesus é o único e fiel e verdadeiro Salvador de todo homem e mulher que se render diante do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E todos aqueles que quiserem chegar a Ti, o Senhor pode salvar. Meu Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus, o nosso testemunho vai muito mais além do que ser apenas uma árvore boa, uma árvore que dá bons frutos.
Então, a igreja do Senhor Jesus, Deus, Ele provê todas as ferramentas para mim e para você servir a Deus. A palavra de Deus está dando testemunho que ela é fiel e verdadeira, que Jesus nos dá ferramentas para vencer o inimigo. Nos dá autoridade para vencer o inimigo e nos ensina a usar a autoridade. Nos ensina a usar a ousadia. Qual é o ensinamento para nós usarmos a autoridade e a ousadia que Deus dá? Coragem. Deus manda nós termos coragem. Deus dá coragem? Não. Deus encoraja. Encorajar alguém não é dar coragem. Encorajar alguém é, vai, você é capaz para vencer. Glória a Deus. Ora, faz essa campanha que Deus vai te responder. Obedeça a Deus conforme que a palavra diz e terá sucesso sobre a face da terra. Deus te dá honra e glória sobre a face da terra e também a salvação. Isso é encorajar. Dá coragem não. Porque a palavra diz assim que os frouxos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, aquele que não tem coragem não pode herdar o reino dos céus. Então Deus dá a ferramenta para nós vencermos o inimigo, o pecado, a tentação, as provas, as tribulações. Deus nos dá ferramentas para vencer. Deus deu a ferramenta, abraça essa ferramenta e não deixa escapulir de modo algum. Aleluia.